Bom dia, guerreiros e guerreiras, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam ótimos e com saúde, principalmente. Aqui é o professor Sidney, aula de geografia. Nós vamos estar finalizando essa parte de geografia hoje com a urbanização. Tá? As cidades que nós habitamos, os lares que a gente escolheu para viver, enfim, os problemas que existem nas cidades, né, que nós sabemos que não são pequenos. Enfim, a população acaba cada vez mais buscando os centros econômicos em busca de melhores condições de vida, em busca de melhores oportunidades de trabalho, mas acaba tendo também do lado oposto a situação de caos, de fila, de problema de moradia, de problemas com audição sonora, com problema de sonoro, né? Com problemas de deslocamento, transporte, né? Aí você vai ter também outros problemas que você vai ter, como enchentes, criminalização, enfim, olha a infinidade de coisas que acontece quando você escolhe uma cidade para morar. Lógico que a gente está falando de uma cidade quando você tem aí mais de 500, 600, 700, 1 milhão de habitantes, né? E aí quando você compara isso com cidadezinhas pequenas, tranquilo, todo mundo se conhece, cidade pequena, né? Sem problema nenhum. Pela primeira vez na história da população mundial, torna-se majoritariamente a urbanização. Então, a ONU vai falar que lá em 2030, que daqui a algum tempinho, bem rápido, né? Daqui a 10 anos, a população urbana vai estar 60% dela vivendo na cidade e 40% vivendo no campo. Mas a gente está falando de uma população mundial, não está falando de uma população específica de um país. Se você pegar só os dados do Brasil, por exemplo, nós temos aproximadamente aí 85% da população vivendo nas cidades, né? Esse papel era o contrário há pouco tempo atrás. Em termos de história, curto período, né? Vamos dizer aí 40 anos atrás, nós tínhamos um número bem maior de pessoas no campo e um número bem menor, ou quase que equilibrado, 50-50, né? Lá na década de 30 e 40 nós tínhamos o inverso, nós tínhamos apenas 15% das pessoas vivendo na cidade e o restante nós tínhamos vivendo no campo, porque o campo era atrativo, o campo era tranquilo, as famílias não tinham interesse em sair, mas conforme as famílias foram crescendo, os filhos foram se desenvolvendo, necessitando de escolas em melhores condições de vida, trabalho, enfim, eles acabaram escolhendo vir para a cidade. É claro que junto com isso vem também problemas que a gente vai debater ao longo do tempo. O processo de urbanização não se deve ser observado apenas pelo número de habitantes de uma cidade, mas sim pelas análises das condições de vida urbana, sua qualidade. É bom viver numa cidade que é com o trânsito lento, com criminalidade alta, com pouco via de transporte alternativo, como ciclismo, andar a pé, enfim, parques de diversões, para a gente poder se distrair um pouco, sair um pouco daquele caos, daquela selva de pedra, né? Oferta de emprego, aonde eu vou morar, vai ter emprego para mim, eu não tenho, eu vou ter que... Qual é a condição de vida minha lá, né? Ocupação do espaço, como é que é as minhas casas, vão poder morar num bairro tranquilo, eu vou ter que morar numa encosta, num morro ou numa parte que vai estar sempre sujeito a inundações, tá? Qual é a infraestrutura dessa cidade que ela me oferece? Ela tem estradas boas, ela tem hospitais, tem escola perto do meu bairro, né? Tem cinema, tem diversão, tem parte de lazer. Então tudo isso tem que ser sempre colocado na balança para você escolher uma cidade e para você analisar também a qualidade de vida dessa cidade, né? Muitas vezes as pessoas falam, São Paulo, São Paulo, São Paulo, mas provavelmente quem mora lá fala que a qualidade de vida lá não é muito boa, né? Provavelmente por quê? Porque tem um trânsito muito caótico, porque você tem criminalidade, você tem uma série de problemas que pode acontecer, tem as enchentes que acontecem anualmente, né? Então tudo isso tem que ser pesado na hora de você escolher uma cidade para você optar por viver nela. Urbanização, o que significa então? Trata-se de um processo no qual ocorrem transformações sociais, culturais e econômicas e se caracteriza pelo adensamento, agrupamento de pessoas em um específico lugar geográfico, num espaço geográfico, tá?
E há uma intensificação, então, de atividades econômicas. Tem comércio, tem pessoas vivendo, consumindo, lazer, enfim, tem uma infinidade de coisas. Geralmente ligada a um deslocamento migratório. Então, as pessoas... Vamos pegar um exemplo aqui na região nossa. Muita gente migrou do Rio Grande do Sul, muita gente migrou da região de Santa Catarina e optaram vir morar nessa cidade e aqui seria seu novo lar. Então, foi uma oportunidade lá, 40, 50 anos atrás, 60 anos atrás, que eles viram numa mudança, porque na sua cidade de origem já tinha sido tudo expandido e eles já não tinham mais condições de ficar ali. Assim foi a análise deles, talvez, naquele momento. Tá? Da área rural para uma área urbana, de forma simples, e o crescimento e desenvolvimento da cidade. Então as pessoas saem do campo, vêm para a cidade, e assim vai começando uma vila, de uma vila cresce para um povoado, uma vila, uma cidade, uma mega cidade ou megalópole, e assim vai subindo o nível de aglomeramento de pessoas. Crescimento urbano representa o crescimento natural da população urbana residente, ou seja, do crescimento vegetativo. Você vai ter uma cidade lá, cidade de Maringá. Aí em Maringá você tem lá seus 600, 700 mil habitantes, e aí anualmente é feita uma contagem de quantas pessoas nascem por ano. Esse é o crescimento urbano daquela cidade específica. Isso pode ser apontado para São Miguel, para Medianeira, para qualquer cidade que nós temos próximo de nós. Então aquilo que eu tinha falado, ó, você começa com um pequeno, né? A cidade, se comparada ao gráfico, né? Ela está bem pequenininha aqui e você tem muita gente vivendo no campo. Aí esse processo começa a ser mudado, porque essas pessoas começam a se interessar em viver num lugar mais amontoado, mais problemático, né? Eles não sabem a vida boa que eles tinham no campo. Na época que isso acontece, vamos colocar isso há 60, 70 anos atrás, nós não tínhamos um sistema de saúde tão eficiente, nós tínhamos pouco acesso à escola, principalmente a universidades. Então essas pessoas querem sair desse lugar porque eles se sentem mais tranquilos na cidade. Tem aquele que não quer saber mais de trabalhar no campo, né? Não está nem aí, né? Então assim, mas ainda vai existir as pessoas do campo porque a cidade precisa se alimentar, tá? Então as pessoas acabam ainda necessitando do plantio, da criação do gado, da criação da ovelha, do porco, do suíno, da ave, dos frangos, né, da criação de peixe, para alimentar todo esse número de pessoas que são, no Brasil, um exemplo, né, 85%, perdão porque eu trabalhei até tarde ontem, então o senhor está com um pouco de cansaço ainda, essa semana foi muito puxada, então tá complicado, mas bola para frente, se eu abrir a boca aí vocês não acham ruim não. Crescimento urbano, então, no sentido mais usual da urbanização, é um crescimento urbano, ou seja, refere-se a uma expansão física, a cidade, né? Cada vez mais a cidade força a ter bairros novos, loteamentos novos, para abrigar todo esse número de pessoas que vão chegando. Quando não tem esse espaço, nós vamos ver uma cidade crescendo no sistema vertical, para cima, tá? Nós vamos ter prédios cada vez mais altos, com 60, 70, 80 andares de moradia, com vários apartamentos. Então ali você tem quase 2.000 pessoas morando em um único prédio, né? É claro que isso você diminui o número de casas para a lateral e você vai ter um número de casas infinitamente colocado. Mas você vai viver como se fosse uma colmeia de abelha lá, né? Fechadinho, enclausurado, e sem espaço para pisar nenhum pedaço de grama, né? Nem para poder xingar o vizinho lá ou gritar com o cachorro se estivesse no quintal coando, né? Então você se limita a isso. Quando você escolhe isso, você tem que estar consciente que você está vivendo numa caixa de concreto lá, fechado, isolado, tá? Ah, mas é mais tranquilo. Claro, tem pessoas que vão falar, mas é mais tranquilo viver na cidade, porque aqui eu saio de casa, fecho a porta, ninguém me incomoda com mais nada. Quem mora no sítio, como professor aqui, praticamente é um sítio, né? Então, assim, sempre tem a preocupação, será que eu fechei tudo? Será que alguém não vai entrar aqui e roubar alguma coisa de mim? Então, tem essa preocupação. Na cidade grande, no apartamento, fechou, ninguém entra, porque tem um porteiro que cuida tudo lá, ninguém entra sem autorização. Então, tem uma história da urbanização, né?
As cidades fazem parte do cotidiano humano há milênios, como a cidade de Jericó, as cidades babilônicas. Tá? Até a Revolução Industrial, devido ao predomínio das atividades primárias na economia, as funções das cidades eram basicamente comercial. Então, a cidade existiu apenas para as pessoas comercialmente comprar e vender. Agora não, agora se viveu como residência, você escolheu aquilo como moradia, tá? Então ia numa vez ou outra na cidade para vender, para fazer seus negócios. Ninguém morava lá. Com o passar do tempo, a necessidade foi de morar nesse ambiente, porque houve a Revolução Industrial. As pessoas não queriam chegar atrasado na empresa, então acabaram vindo morar próximos das fábricas, às vezes até dentro da fábrica. Teve casos de pessoas que moravam dentro das fábricas para não chegar atrasado. Então aí era uma exploração muito grande também que acontecia. Com o processo de urbanização, algumas cidades passaram a concentrar as atividades industriais, comerciais e financeiras. Juntaram tudo, ó. Atividade comercial, industrial e financeira. Assim, progressivamente passaram a comandar o meio rural e atrair a população do meio rural. As pessoas viam a cidade, quem morava no campo, como uma vitrine, como uma coisa bacana, como uma coisa boa, né? Mas é só quem vive lá para sentir o problema que é fila, transtorno com vizinhança, com criminalidade, com problemas sociais, com moradias, né? Que muitas vezes não tem um lugar igual que você tinha no seu sítio, morando na cidade. Você não vai ter aquela casa bonita, bacana, o campo, o ar puro para você respirar, só o ouvidinho lá escutando os passarinhos acordando. Não vai ter, vai ter buzina, vai ter gritaria, vai ter pessoas xingando, infinidade de coisas, né? E aí mostra a industrialização, né, chegando para a Inglaterra e trazendo com ela as pessoas para morar. Então aqui é os cortiços, vai se formar um monte de conglomerado de casas, uma do ladinho da outra, as pessoas vão morar nesse lugar. Então aquela tranquilidade do campo acabou. Agora essas pessoas vão estar disputando espaço, alimento, tempo para conversar, enfim, um monte de outras coisas. Apesar do processo de urbanização ter se iniciado como a Revolução Industrial, ela foi até meados do século XX um fenômeno relativamente lento. Quando se fala em século XX, de 1801 a 1900, tá? Esse século XX, né? Século XX, o senhor falou certo. Não, século XX é 1901 a 2000, perdão. Tá? Então, nesse processo aí no ano de 1900, 1920, 1930, começa a mudar esse cenário, as pessoas começam a ocupar as cidades, achando que virão por um lugar mais tranquilo e mais sossegado. E aí, após a Segunda Guerra Mundial, esse fenômeno foi concluído após os países desenvolvidos iniciaram a maneira avassaladora em muitos países subdesenvolvidos. Notadamente, na maioria dos países latino-americanos e em muitos países asiáticos. O continente africano até hoje é muito pouco urbanizado. Então é o que ainda não chegou lá para eles. Eles não estão interessados em viver em grandes conglomerados. Ainda na África não se despertou essa questão de viver na cidade. Claro que tem as cidades grandes na África, mas se você pegar a população inteira da África, você tem um grande número ainda vivendo no campo e sobrevivendo tranquilamente sem necessidade. Claro, necessidade entre aspas, né? Quando você precisasse de um hospital, precisar estudar, colocar teu filho numa faculdade ou num nível mais superior, você não vai ter essa disponibilidade no campo. Tá? Então você vai se obrigar a sair para a cidade para fazer essas regalias aí que a gente vai colocar. E aí nós temos as taxas de urbanização. Quem é mais e quem é menos populoso, quem tem mais pessoas vivendo no campo ou quem vivendo na cidade. Considerando o planeta como um todo, a taxa de urbanização no início da Revolução Industrial não passava de 2%. 2% da população vivia na cidade. Então era aquela classe bem seletiva de pessoas que estavam vivendo na cidade e o restante dos 98% no campo. Tá? Segundo dados do relatório de desenvolvimento do humano, de 95, publicado pela ONU, a população que vive em cidades atingiu 34%. No total, em 1960, 46, 44, e assim foi subindo, olha só, né? Assim, no raio do século XXI, a população urbana mundial. Então, nós temos regiões, o mundo,
a gradativa crescimento, que é importante entender isso aqui, né? Ó, no mundo, todo o mundo inteiro em 75 estava com 32 para 37, depois 48, 52 e hoje está aí, vamos colocar aí uns nem 60, então 56 por aí, 57. Porque em 2030 a ONU planeja para 2030 60% ainda, tá? Mas aí qual é o país que são as regiões mais urbanizadas, né? País da Árabes, ó, 58%, leste da Ásia, 51%, né? Sul da Ásia, 33%, latino-americanos e Caribe, 80%, é os que são mais urbanizados. Depois seguido de países, deixa eu ver o último aqui, país de alta renda, OCDE, que são os ricos aí, 79%, então quase como da América Latina. Então o menos urbanizado seria a parte o sul da Ásia, tá? Então são regiões menos que as pessoas ocupam as cidades e acabam ficando mais no campo. Trata-se de um processo mais antigo e ocorreu de forma mais lenta nos países desenvolvidos, tá? Por exemplo, lá na França, lá em Lisboa, lá em Londres, isso começou lá no ano 1900, 800 antes de Cristo, depois de Cristo ou antes de Cristo, vamos colocar até depois de Cristo. Quando começa aí a formação dos países na Europa, enfim, quando acaba o Império Romano, começa a haver uma migração para os feudos, né? E aí no feudo começam a nascer os burgos, que são em torno do feudo, fora, e daí começa a haver a formação das cidades. Então, a maioria ligada basicamente ao processo gradativo de industrialização e mecanização do campo, ocorrido lá no século XVIII. As cidades foram lentamente ganhando infraestrutura, ganhando moradias, ganhando estradas, ganhando água, iluminação, enfim, essas coisas importantes que tem numa cidade, esgoto, saneamento básico, né? Bom, criando empregos nos setores secundários e terciários, né? Observando o fluxo do êxodo rural e outras migrações. Os setores aí, nós vamos ter o secundário, é aquele que ele pega a matéria-prima e a transforma, é a indústria, né? E o terciário é o comércio, aquele que vai chegar para você e vai distribuir uma mercadoria feita lá pela fábrica. E o primário é quando você extrai lá da natureza, né? A mineração, por exemplo, né? Quando ela extrai a mineração, ela é o primário. Rapaz, que sono. Mas vamos que vamos, tá? Então a primária é quando a indústria retira o minério de ferro, por exemplo, quando o agricultor cria o porco, planta o soja, planta o milho, o piscicultor lá cria o peixe, daí depois leva o peixe, então quando ele é abatido, ele vai ser para um secundário, e quando ele chega até um supermercado, ele vai ser o terciário. Só um exemplo aí. Em um primeiro momento, expandiu-se horizontalmente, e depois ele expandiu-se verticalmente, né? Enquanto tinha espaço, vamos colocando casa, vamos colocando bairro. Daí eles perceberam que esses bairros ficavam muito distantes uns dos outros e o transporte seria muito mais cansativo para as pessoas, né? E aí começaram a mudar o conceito e colocar verticalmente, que aí você aproxima mais. Mas aonde é verticalmente? É nos núcleos comerciais. Por exemplo, você vai lá para Nova York, não é 100% da cidade de Nova York, é todo prédio, né? Você tem o núcleo central, além de que você vai ter o grande coração financeiro que eles falam, né? Onde você vai ter os arranha-céus maiores, que a maioria daqueles prédios lá grandes são para escritórios de empresas, indústrias, né? E ao entorno dele você vai ter alguns um pouco menores como moradias. E depois você tem os bairros, literalmente, que as pessoas escolhem como moradia, que é uma casa onde ele pode ter um quintal, onde ele possa ter um convívio mais aberto do que aquele enclausurado dentro de uma caixa de concreto. Então aqui nós temos uma imagem de Londres, né, com o relógio mais famoso dele lá, o Big Ben, né, à proximidade do rio Tamisa, tá? E aqui é uma cidade que mistura um pouco de modernidade com um pouco de história antiga, com história medieval, com pré-história, tudo em um único lugar específico, né? Então a gente percebe que há prédios antigos, coisas, né? E você também
percebe que existem alguns prédios mais modernos que vão dando lugar lentamente aos antigos. Claro que esses antigos não serão demolidos jamais, porque isso aqui é patrimônio histórico, não tem como você desmanchar, a não ser se você vivesse no tempo mais antigo lá, como aconteceu na França, quando Napoleão Bonaparte chegou no governo e viu o centro de Paris sendo ocupado por vários casebres, coisas cortiças, coisas antigas, né? Ele falou assim, isso aqui não existe mais, isso não pode existir mais. Simplesmente mandou desocupar e derrubou tudo aquilo e construiu grandes avenidas que levavam centralmente a um único lugar chamado Arco do Triunfo. É o lugar onde ele escolheu para construir as homenagens que ele tinha iniciado das suas batalhas e suas guerras. Ele não viu aquilo em pé vivo, porque ele morreu antes, mas o povo da França, como forma de gratidão pelos feitos que Napoleão fez para a França, terminou a obra. Tá? Então, para quem for um dia a Paris, tá aí a dica, vai para o Arco do Triunfo visitar o monumento em homenagem a Napoleão e suas batalhas. Aí, os desenvolvidos, quem são os mais urbanizados e os menos urbanizados? Então, olha aqui, ó. Mônaco, 100%. Ninguém mora no campo lá. Até porque Mônaco é um país muito pequeno, então não tem nem espaço para dizer, é campo. Tá? Reino Unido, né? 89, Alemanha 75, Bélgica 97, Austrália, né? 88, tá? Mônaco 100% e Suécia 84%. Pessoal, às vezes você vai, mas a Austrália é grande, professor. Não, é que a população da Austrália, não sei mais ou menos quanto que é, mas 88% da população vive nas cidades, tá? Então resta muito pouca gente para viver no campo e tem aquela vastidão de terreno lá, que é a parte dos desertos e que são ocupadas por aborígenes, enfim, mas são pessoas que os 12%, 11,8%. Processo acelerado, início da Segunda Guerra Mundial, já foi falado isso antes, né? Com a implantação de indústrias nas cidades mais importantes de alguns países. O crescimento populacional não foi acompanhado de igual ritmo de oferta de emprego, então você vai ter um déficit enorme desse processo de emprego para a relação das pessoas. Então, todo mundo quis morar na cidade, mas nem todo mundo tinha emprego. E aí vem os problemas sociais que a gente está enfrentando no dia a dia de hoje, né? Criminalidade, ocupação em áreas irregulares, deslizamento, morte, enfim, um monte de problema. E aí, é culpa do governo, culpa do governo. Não, isso é um histórico muito antigo, né? Os primeiros que deixaram isso acontecer deveriam ter evitado. Não aconteceu, acabou o problema. Não tem como você acusar um único governo, foi esse aqui. Não, foi uma história gradativa. Hoje não tem como tirar todo mundo desses lugares e falar, vocês vão morar tudo num bairro de condomínio bom e maravilhoso. Não vai fazer mais. Não tem como. Isso acabou. Isso infelizmente, favelas, esses lugares, ou comunidades, vamos colocar assim, elas são necessárias existir, porque aí é núcleo de votação, é pessoas que votam politicamente. Isso é lucrativo para os nossos políticos de hoje, tá? A população migrou para as cidades em função dos fatores repulsivos. Nós temos também uma outra questão, né? Que é a questão da mecanização, a questão da tecnologia, né? Um trabalho que 10 homens, ou 20, ou 30, ou 40 faziam, agora uma coletadeira faz, uma plantadeira que planta aí 80, 60 linhas, um trator que vai puxar, quantas forças ele tem para puxar, né? Uma máquina. Então, aquilo que era feito braçalmente perdeu o legado, então você não tem mais como usar esse sistema. Se você persistir nisso, você vai estar atrasado e você vai ficar para trás no desenvolvimento da humanidade, tá? Então o campo hoje ele é substituído pelas máquinas, então, e no futuro essas máquinas vão fazer serviço sozinho. Você vai lá, digita a função que você quer, o trator sai da garagem sem ninguém lá, vai lá, executa o serviço e acabou, né? Ele vai lá, planta, ele vai lá, passa o veneno, ele vai lá, a colheitadeira vai lá e colhe. Vai existir assim, vai ser dessa maneira daqui a 50, 60 anos, talvez, nem isso, talvez até antes. Nós já temos tratores que fazem função sozinho, mas nós temos que ir lá ainda dar os comandos, engatar, fazer os procedimentos. Mas no futuro isso vai ser tudo já
pré-requisito prontinho. Ele vai sair de fábrica com o gabarito para fazer a função que você quer. E aí você vai ter 0 pessoas no campo. Vão ser máquinas que vão cuidar dessa lavoura. Eficiente, 100%. Não cansa, não pede aumento de salário, não faz greve, não pede férias. Maravilha, né? E aí nós temos como se fosse uma feira, né? Talvez, vamos associar isso a uma festa religiosa. Pessoas se reúnem para relembrar coisas que se faziam lá no tempo da fazenda. Como é o caso, que esse ano não vai ter, as festas juninas, né? Que é uma forma de você relembrar as festanças que faziam na cidade, lá no campo, e tenta trazer isso para a cidade. Urbanização dos países subdesenvolvidos e industrializados, que é o caso do Brasil, né? Olha o México, 76%. Aí que entram os problemas. Você é um país que não está preparado, você não tem uma infraestrutura adequada para esse número de pessoas e você não tem emprego para todo mundo. Então você vai ter pessoas vivendo na cidade, mas vai ter problemas dentro dessa cidade. Coreia do Sul, 80%, África do Sul, 50%, Argentina, 90%, né? O Brasil, 84% e a Singapura, 100%. Ninguém quer mais ver no campo na Singapura. Falou, fuja louco de ter terra na unha, não quero mais, né? Curiosidades. Taxa de urbanização em boa parte dos países subdesenvolvidos não industrializados ainda é limitada, tá? Refletindo a estrutura econômica baseada em atividades do setor primário. Então, por quê? Porque as pessoas não têm atrativo lá. Ela não é industrializada, ela não tem um desenvolvimento. O que me desperta ir para um lugar desse? Nada. Então, eu prefiro ficar ainda no campo e eu me desenvolver ainda no setor primário, tá? O continente africano e asiático representa a população predominantemente rural, tá? Contudo, desde a década de 70 apresenta um fluxo intenso de urbanização. 70 começaram a chegar as grandes fábricas, começaram a chegar o desenvolvimento industrial mais adequado para aquela região e lentamente esses países todos aí vão sair desse cenário. Mais fácil, rápido é a Ásia. Um exemplo é a China, que está se desenvolvendo radicalmente, né, pelo mundo, competindo com o mundo inteiro. Eu estou gravando aula. Depois eu vou lá. Eu falei para eles que eu estava gravando aula. Para a escola, senão eu vou me dar conta. Meu Deus do céu. Todo mundo se conhece, todo mundo. Tá gravando? Tá gravando. Achei que não tava. Todo mundo se conhece e todo mundo acaba tendo mais amizades do que é viver numa cidade grande. Vocês moram numa cidade grande, num prédio desse aqui, você tem um vizinho, mas nem sabe quem é, fulano e tal, ciclano e tal. Tá? Hierarquia urbana, ainda dentro da metrópole nacional, nós temos Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo. Regionais vão ter Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Manaus, Porto Alegre, Recife. Cidades capitais, né? Mas cidades, nem capitais, mas cidades importantes. As vilas ou cidades pequenas, Paranaguá, Lapa, Ouro Preto, Santos e outras cidades. Ok? Tecnopolos são recintos onde você vai ali haver um alto desenvolvimento de indústria da robótica, de farmacêutica, de tecnologia, de experiência, pesquisa, enfim, uma infinidade de coisas concentrada em um único lugar. O mais famoso de todos é o Vale do Silício, que é lá nos Estados Unidos, onde você vai ter uma importante... É aí que nasceu a Google, é aí que nasceu a do celular, enfim, a internet também nasceu aí. Bom, falado sobre isso. A metrópole ou metrópole brasileira, vamos ter aí, trata-se de uma metrópole em formação, tá? Representa uma área que vai da Grande São Paulo até o Grande Rio de Janeiro. Então, talvez um futuro aí bem próximo, essas cidades se juntem, se fundem, né? Isso formando uma grande megalópole. Muito bem. A possível futura megalópole nacional reúne aproximadamente 40 milhões de habitantes,
sendo uma área densamente povoada e super urbanizada. Só que a distância está Rio de Janeiro e São Paulo está aqui, ó, né? Quem cresce mais é São Paulo, então é uma distância considerável para você juntar tudo isso em uma grande cidade. Enfim. Problemas urbanos, o Brasil tem... Aí que nós vamos entrar no problema, ó. Desemprego, falta de moradia, crescimento de favelas, aumento da violência e aumento do número de analfabetos. Então esse é um prato, uma sopa perfeita para o caos, para as pessoas oportunistas que querem usar ela como massa de manobra, geralmente na política, geralmente nos enganos das pessoas que são todo dia enganadas no nosso Brasil com golpes, enfim, um monte de pessoas que tentam passar a perna. E aí? Paraisópolis, né? Se não me falha a memória, acho que é essa aqui. E aí nós temos um grande problema de transporte público. É necessário andar todo mundo assim em cima de um ônibus, né? Por que não pega o outro? Porque provavelmente o outro vai passar daqui 2 horas. Então provavelmente isso é uma questão de sobrevivência, chegar ao trabalho de qualquer maneira. Oportunidade para aquele que entrou lá dentro, tá beleza. E quem tem que morar lá em cima, lá, né? Então está sujeito a um acidente, está sujeito a uma série de problemas que acontecem. Isso provavelmente deve ser na Índia ou Paquistão, algum lugar desse aqui. Hipertrofia do setor terciário. Então você chega num momento que não tem mais espaço para aquecer. Ele paralisa. 25 de março, um exemplo aí, ó, né? Nem sequer o trânsito o trânsito tem que... A via devia ser 2 que ia, ou uma que ia, uma que vinha, agora virou só numa única mão, tá? Com a industrialização tardia e a modernização do campo, os trabalhadores perderam seu trabalho no campo e os pequenos agricultores perderam também suas terras. E na cidade não tem lugar para todo mundo. Não tem para todo mundo com carteira assinada. Então as pessoas se sujeitam a ir à rua, a começar a comprar produtos e revendê-los a preços mais acessíveis. É o chamado camelô, a venda de rua, é a maneira mais sensata que encontrar para sobreviver. Por isso utilizam-se a expressão hipertrofia para caracterizá-lo, ou para caracterizá-lo, perdão. Violência urbana, aí é o problema, né? Olha só. Os países que têm mais homicídio por 100 mil habitantes. Então a Colômbia aí no ano 2000 bateu o recorde de 68 homicídios para cada 100 mil habitantes. Tá? Isso por ano ou por mês. Agora me apertaram, não sei te dizer. El Salvador em 99 é por ano. 37 e assim vem para o menor, que é Porto Rico, Equador. São 16 mortes para cada 100 mil habitantes. Tá bom? Violência urbana. Países menos desenvolvidos, você tem 4,2. Países desenvolvidos, homicídios por 100 mil habitantes. Então, desenvolvidos, 12. E o Brasil, 24 habitantes por 100 mil habitantes. Tá? É um critério utilizado para comparar a violência. Então, você pega aí desenvolvidos, né? Em desenvolvimento, desenvolvido, e a média mundial, o mundo inteiro, a média do mundo para cada 100 mil habitantes, 8,5 morre. 8 mil, né? Assim deve ser. Não pode ser 8 mil, daí vai ficar complicado, né? Bom, aqui um exemplo bem drástico, né? Você tem um lado aqui da cidade com piscina, com quadra esportiva, com piscina em cada um dos prédios, né? Olha só, isso é viver num quintal praticamente, né? Você tem a casa e com piscina embutida junto, tá? Então, e ao lado você tem o outro lado da moeda, né? Que é o lado pobre, Paraisópolis. Aqui é sem condições, sem energia elétrica adequada, sem infraestrutura, sem saneamento básico, sem energia, internet, enfim, transporte, segurança, infinidade de coisas, emprego, enfim. Também nós vamos entrar no problema que e a gente finaliza aqui essa parte, que é a parte dos problemas urbanos com a poluição, né? Em qualquer alteração prejudicial provocada pelo meio ambiente, pode ser um ecossistema natural ou agrário, um sistema urbano ou até mesmo
em microescala um interior de uma casa, tá? Qualquer coisa que você alterar, ele é um problema ambiental. Desde a tua casa, se tu cortar uma árvore lá, se fizer um buraco lá e poluir o solo, você está causando um impacto ambiental, tá? E aí, quando nós colocamos em proporções maiores, temos as cidades que têm a poluição auditiva, a poluição sonora, no caso, né? A auditiva, visual, você tem poluição visual também, porque você vai ter inúmeras, infinidades de banners, né? E outdoor para todo lado, você fica quase louco, não sabe nem para qual propaganda olhar. E você tem ainda a questão do trânsito, criminalidade, poluição, que é uma coisa mais problemática de todas as cidades, é o ar poluído, para você não poder respirar. Então, eu acho que ficamos por aqui, porque senão a nossa aula vai se estender demais e aí nós vamos ter muito conteúdo, tá? O que eu tinha para falar para vocês sobre as cidades é essa parte. Espero que tenham gostado e que vocês façam o resumo, pedido e entregue hoje ainda, sábado, dia 30 de maio, até o meio-dia, no mais tardar possível. Quem tiver com dificuldade de acesso à internet vai me entregar até o final da tarde ou no mais tardar domingo, tá? Manda pelo zap do professor lá, sem problema nenhum, tá? Identificando o nome de quem é e o número. Número não, nome, apenas o nome. Número vocês não têm, né? E aí no sábado que vem a gente vai fazer eu vou enviar para vocês algumas perguntas em relação a esses conteúdos, ao conteúdo das formações vegetais, a formação do solo, do início da terra, enfim, aqueles processos todos que a gente estudou. Ok? Muito obrigado. Tchau, tchau.